Olá! Mais uma vez estamos aqui pela graça de Deus, nessa quarta-feira abençoada, quando nós vamos falar novamente com aqueles que nos ouvem. E eu gosto de dizer isso sempre aqui, na esperança de que vocês estão colaborando comigo, estão me ajudando a fazer esse trabalho de evangelização. É fácil para vocês, é só conseguir que alguém escreva também. E nós vamos aumentar o nosso número de ouvintes, e na maneira que formos aumentando, vamos procurando também a melhorar as nossas gravações. Tem tido alguns problemas, mas a gente vai consertar isto e nós vamos ter, naturalmente, gravações melhores e vocês vão poder ver melhor o programa. Hoje nós vamos falar sobre Pedro. Vamos enfatizar a vida de Pedro no Evangelho e vamos ver que Pedro teve alguns percalços, mas que Pedro terminou sendo um homem valoroso no ministério de Jesus. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 16. Em verso de número 15, lá está escrito assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Muito bem. Este é o momento que inicia-se o trabalho com Jesus na evangelização de todas as nações, a evangelização de todos os povos. E Jesus agora começou o seu trabalho, reuniu os 12, escolheu 12 alunos, 12 discípulos que iriam, de hora avante, trabalhar com ele. E entre eles estava um com o nome de Pedro. E nós destacamos o nome de Pedro nesta palavra para dar uma oportunidade de conhecermos o trabalho de Pedro. Como era Pedro e como devemos ser nós em relação da experiência com Pedro. Se devemos ser igual ao Pedro, se devemos destacar algumas vantagens de Pedro, se devemos condenar algumas atitudes de Pedro, como cristão, como Pedro era. Pedro estava acompanhando Jesus com um grupo de discípulos e que formava o grupo dos 12. Depois de algum tempo, depois deles bastante treinados com Jesus, andando com Jesus, Jesus deu-lhes o título de apóstolo, porque eles iriam desempenhar grandes papéis na face da terra. Então, Jesus inicia seu ministério terreno, a evangelização, convidando os 12 discípulos, como dissemos, para acompanhá-lo, e entre esses 12, Pedro estava lá. Nós vamos ver em muitos momentos
que Pedro vai estar presente na vida de Jesus. E vamos perceber em alguns momentos que Pedro não esteve presente com Jesus. E neste momento que ele não esteve presente com Jesus, Pedro estava procedendo de uma forma errada, o que não devemos segui-lo. Pedro era um homem falante, corajoso, e queria sempre dominar as ações e as circunstâncias do momento. Mas Jesus sempre lhe observava, mas Pedro estava lá, sempre com Jesus. No capítulo 9 de Mateus, do verso 35 e 37, Jesus começa ensinando a eles sobre a ceifa e os ceifeiros. Chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curar os enfermos. Pedro estava lá nesta ocasião. Jesus anda sobre as águas e Pedro estava lá também. Olha, e Pedro estava lá e Pedro sempre tinha uma atenção para olhar para Jesus. E porque Pedro tinha um pensamento, era dele esse pensamento, era um pensamento só dele, de que o que Jesus fazia, ele podia fazer também. Jesus já tinha dito a ele que ele podia fazer todas as coisas se ele estivesse em condições, ele poderia fazer muita coisa. Os discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os demônios. Jesus deu-lhes o poder e sobre eles colocou o Espírito para que eles, com o Espírito Santo de Deus, que eles pudessem expulsar o espírito imundo que estava nos demônios. Para curar também os enfermos, Pedro estava lá. Jesus anda sobre as águas e Pedro está lá também. Confissão de Pedro. Então nós vamos ver um momento em que Jesus anda sobre as águas. Depois da cerimônia da distribuição da ceia do Senhor, que Jesus despediu a multidão, despediu os discípulos, e os discípulos foram para outra banda e Jesus foi descansar. Mas enquanto Jesus descansava, Jesus percebeu que havia uma agonia muito grande entre aqueles que estavam com ele lá no partir da ceia, naquele momento tão importante, que aqueles discípulos aprenderam tanta coisa na distribuição daqueles elementos, e Jesus então estava tranquilo, pensando que eles também estavam tranquilos. E eles estavam numa grande agonia, porque o barco em que eles estavam estava sofrendo muito, porque houve uma tempestade. E o barco sacudia muito e eles estavam com medo do barco virar, com medo de morrerem todos eles nas águas. E eles estavam sem recurso, o mar estava muito violento, mas Jesus percebeu isso lá onde ele estava. E Jesus imediatamente partiu para aquele local. Chegou de madrugada, 3 horas da manhã. Estava lá realmente o barco batendo nas ondas e os discípulos de um grande aperto. Jesus desceu e foi andando sobre as águas para socorrer aquele barco que estava com todos os discípulos. E quando Jesus se aproximou do barco, uma pessoa se identificou com Jesus, era Pedro. Pedro estava lá, também no barco. E Pedro viu Jesus e levantou a mão como quem dissesse, chegou o socorro, graças a Deus, chegou o socorro. O mestre está aqui, porque Pedro acreditava que Jesus ia resolver aquele problema. Os outros demais
misturaram o medo que eles estavam da tempestade com um medo comum, que era de fantasma naquelas horas, parecia muito fantasma nas águas, nas grandes madrugadas, e eles estavam então amedrontados, misturando a fé com o medo. Mas Pedro chegou e perguntou de onde estava. É o Senhor que está aí, Senhor? É o Senhor, que sou eu que estou aqui. Senhor, então permita que eu possa também andar sobre as águas. Eu gostaria de descer daqui do barco e andar sobre as águas e ir até onde está o Senhor. Permita-me, Senhor, que aconteça isso. Jesus disse, olha, Pedro, não há problema nenhum. Se você quer vir, desça do barco. Ponha o pé fora do barco e desça do barco. E venha, caminhe sobre as águas e venha na minha direção. Pedro disse, perfeitamente. E Pedro desceu do barco. Pedro era corajoso, era um homem impetuoso, era um homem que... E ele tinha um pensamento nele que ele podia fazer tudo que o Senhor fazia. Se o Senhor fazia, ele podia fazer também. E, na verdade, podemos fazer também. Mas precisamos de ter fé suficiente para isso. E ele disse que queria ir andar até onde estava Jesus, e ele desceu do barco e botou o pé na água, e Jesus disse, venha, Pedro, ande sobre as águas, venha em minha direção. E Pedro foi caminhando sobre as águas. Olha que coisa maravilhosa. Pedro estava num momento de êxtase, ele pensando naquele momento, meu Deus, eu estou andando sobre as águas, eu estou pisando na água, eu estou como se eu estivesse andando normalmente numa terra firme, e eu estou indo em direção a Jesus. Mas só que Pedro, para chegar onde estava Jesus, para um tempinho, não muito, mas alguns poucos minutos, mas o tempo era de vento forte, rajada de vento. E deu uma das rajadas de vento e sacudiu Pedro para lá e para cá. E Pedro teve medo. E nesse momento, Pedro começou a afundar-se. Pedro começou a entrar na água. Começou a afundar. A água está subindo e Jesus está vendo a agonia de Pedro. Jesus está olhando para ver até onde ia a fé de Pedro. E a água passou da cintura de Pedro e a água subiu, chegou ao peito de Pedro. E Pedro começou a ficar angustiado e gritou para Jesus, Senhor, me salva, Senhor, eu estou afogando. E Jesus pegou Pedro pela mão e suspendeu Pedro das águas, e Pedro ficou livre das águas naquele momento. E Jesus disse, olha, você precisa da fé. Homem de pouca fé, você é um homem de pouca fé. Esse é o problema de vocês, quando não conseguem realizar no nosso ministério, é falta de fé. E é isso que acontece com todos nós, quando passamos por grandes provações, que não conseguimos vencer as provações, nós costumamos nos quedarmos dentro do problema, e aí precisamos que a mão do Senhor seja poderosa para nós, que Ele possa nos socorrer. E o Senhor levantou o Pedro da água e salvou o Pedro da água. E Deus mandou parar, estancou tudo, o vento parou tudo, veio a bonança e todos saíram da água. Olha, que maravilha, não é? Agora, Jesus se filia novamente ao grupo, Jesus sempre dizendo para eles que eles precisam de fé. A fé vai resolver os problemas deles. E então Jesus começou já a contar a eles as parábolas, a história dos ceifeiros, que a seara é grande, olha, a seara é muito grande. E poucos são os ceifeiros. Queria dizer, Jesus, vocês são poucos para o tamanho da seara. Mas acontece que nós vamos conseguir acolher os frutos da seara. E no capítulo 9, 35 e 37 de Mateus, tem essa explicação.
Chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curar os enfermos. Pedro estava lá. Jesus anda sobre as águas e Pedro estava lá. Pedro acompanha Jesus. Chega um outro momento muito importante na palavra de Deus que nós precisamos entender, é quando Jesus, no capítulo 16 de Mateus, no verso 19, os discípulos juntam com Jesus e eram apertados pela multidão que ouvia a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genazaré. Então Jesus estava com a multidão dos discípulos, com a multidão e com os discípulos, mas a multidão era muito grande, era muita gente que queria ver Jesus, estar com Jesus, que queria... Aliás, a intenção do povão, que eu chamo da multidão, não era a questão de querer estar com Jesus. A questão era estar com Jesus, não era ver Jesus apenas. Mas a multidão curiosa estavam ali para ver Jesus, para saber o que ele estava fazendo, para saber o que as pessoas estavam adquirindo com ele. E ele estava ali agora pregando para as grandes multidões, estavam apertados ali pela multidão que ouvia a palavra de Deus, estavam junto ao lago de Genezaré. E lá no lago havia 2 barcos vazios. Os seus proprietários não estavam lá. E Jesus entra em um daqueles barcos, justamente o barco de Pedro, que estava lavando as redes. E eles acabaram de lavar as redes. A multidão que estava por ali disse: lançai as vossas redes ao mar. E Pedro estava lá e respondeu: olha, estivemos a noite toda e não apanhamos nenhum peixe, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Eles entenderam que a palavra era do Senhor, que mandava eles lançar a rede. Eles disseram: ó, Senhor, mas nós estivemos aqui a noite toda, ou não dormimos a noite, todo dia que não pegamos nenhum peixe. O Senhor agora manda a gente lançar a rede ao mar e a gente vai lançar a rede, porque é o Senhor que está falando. Nós não podemos duvidar da sua palavra. Então, Pedro lançou a rede, Pedro estava lá, estiveram a noite toda. Agora, sobre a palavra de Deus, eles lançaram a rede ao mar. Tiveram algum tempo no mar. E a multidão continuou por ali. E Jesus também ficou por ali, esperando que eles voltassem. Não demoraram muito, não. E voltaram espantados com o que estavam vendo. Voltaram com as redes cheias de peixe. Apanharam muitos peixes. Ficaram espantados com o que estavam vendo. Mas entenderam logo de que era perto de Jesus que eles tinham que andar. Pedro ficou decepcionado e se ajuntou com um povo incrédulo e negou Jesus. Olha, esse é um outro episódio de Pedro. Um outro episódio de Pedro. Pedro ficou tão satisfeito, ficou espantado com isso, mas Jesus disse para eles: olha, eu não quero fazer de vocês, doravante, pescadores de peixes. Isso vocês já sabem fazer. Eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Pescadores de homens. Evangelistas. É isso que eu quero de vocês. E Pedro atendeu também a palavra do Senhor e passou a iniciar o seu ministério terreno na evangelização
E agora Pedro assume a sua força e o seu poder no meio daquele grupo, para acompanhá-lo entre estes 12, onde Pedro estava presente. Pedro era falante, corajoso, queria sempre dominar as ações e as circunstâncias do momento. Mas Jesus sempre lhe observava, mas Pedro estava lá. Chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder, eles continuaram cheios de poder, fazendo aquela obra. Pedro estava junto também, mas a impressão que se tinha quando Pedro se fazia presente é que Pedro não era muito cristão, não. Pedro não tinha muita sabedoria, não. Pedro não era igual a João. João era carinhoso com Jesus. João era aquele que encostava o seu rosto no ombro de Jesus. Era uma maneira carinhosa de estar com Jesus, mas Pedro estava sempre um pouquinho distante. E agora, Jesus chama o grupo todo para fazer pergunta para eles. E Jesus faz uma pergunta para eles, uma pergunta interessante naquele momento. Jesus pergunta: Pedro, o que dizem as pessoas de mim aí? Como é que eles falam de mim aí? O que eles dizem de mim aí? Pedro disse para ele: olha, Senhor, o Senhor é Jesus Cristo, Filho de Deus, vivo. Jesus foi espantado com Pedro. Ó, Pedro, isso aí não saiu aí de você não, viu? Isso vem de Deus, essa tua palavra. Isso vem de Deus. E ele disse: você deu uma compreensão de que você está sabendo o que está falando. Não foi de você que saiu essa confissão. Essa confissão veio de Deus, de dentro de você, para entender que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Interessante esse momento também. Mas acontece que Pedro, no grego, Pedro quer dizer pedra. A palavra Pedro, na palavra grega, que era o idioma que se usava na época, Pedro significava pedra. Ou Petros, que no grego quer dizer também Pedro. Pedro ou Petros. Mas o significado da palavra são apóstolos de Jesus Cristo, mas tem a conotação de pedra. Jesus chamou e o nomeou os apóstolos e queria que ele soubesse quem era ele. Pedro, ele disse assim: olha, Pedro, você é Petros. Petros, para Pedro, queria dizer pedrinhas ou fragmentos de pedra. E Jesus queria dizer para ele: Pedro, você não é pedra. Você é Petros, você é pedrinhas, você é fragmento de pedra. Então, a sua vida é limitada, você é limitado, não é por isso que isso te dá uma grandeza maior do que a dos outros. Agora, Pedro se agrega ao grupo novamente, e agora Pedro já tem uma instrução maior dada por Jesus. E viu Jesus que havia 2 barcos, onde nós já falamos nesse instante,
também nesse texto, e Jesus pergunta onde estão os seus donos. E disseram que era Pedro, e Pedro pediu agora, e Jesus pediu que Pedro afastasse da praia para que ele pudesse fazer o seu trabalho e a multidão poder entender também qual era o trabalho que se queria naquele momento. Quando acabou de falar a multidão, Pedro estava bastante constrangido e Pedro entendeu que Jesus era o Deus poderoso. E ele disse para Jesus: Senhor, o Senhor tem feito tanta coisa, eu tenho recebido tanta coisa que eu não sei mais o que fazer. Então eu vou pedir ao Senhor uma coisa: o Senhor afasta de mim porque eu não mereço isso. Eu sou pecador e eu, como pecador, não mereço essas coisas. Então era melhor o Senhor se afastar de mim e me deixar, porque eu não tenho jeito mais. Ele disse: não, Pedro, você vai continuar me seguindo. Mas nesse inteirinho, nesse período, Jesus foi preso. Jesus foi preso. E quando Jesus foi preso, Pedro estava lá também. E naquele momento maltrataram muito o Senhor Jesus, bateram nele, cuspiram nele, fizeram toda sorte de malvadeza com Jesus. E Pedro, no seu ímpeto de homem poderoso, homem valoroso, partiu para a violência, sacou a sua espada e cortou a orelha lá do sacerdote, lá dos inimigos de Jesus. E Jesus, quando viu aquilo, imediatamente disse para Pedro: não faça isso. Faça isso. Apanhou a orelha cortada daquele servo dos inimigos e colou novamente na sua cabeça. Colocou a orelha no seu lugar. E Pedro teve uma decepção naquele momento. Pedro era um homem cheio de valentia, cheio de coisa, mas também era um homem sensível. Ele ficou sensível com aquele e disse: meu Deus, mas o que eu podia fazer por ele, eu fiz. Porque eles estão maltratando ele, eu fiz. E ele não aceitou o meu trabalho. E Pedro se entristeceu com aquilo, aproveitou uma oportunidade, virou as costas e disse: vou embora, vou pescar. Foi pescar. Porque a pesca para Pedro não era uma situação de diversão. A pesca para Pedro era um tipo de pesca profissional. Pedro tinha em Cafarnaum uma indústria de pesca. Ele e os seus ajudantes lá viviam daquilo. E agora estavam experimentando uma nova vida com Jesus. E Pedro, então, decepcionado, partiu. Foi continuar o trabalho dele. Foi pescar. Desceu primeiro, aborrecido, chateado. A primeira coisa que ele viu foi num galpão, um grupo de pessoas fazendo algo diferente, algumas pessoas com algumas lareiras acesas, estava frio. Ele entrou esfregando as mãos e se apoderou de um lugar lá perto para se esquentar do frio. E quando ele lá estava, uma mulher daquelas que estavam ali, mulheres incrédulas que estavam ali, disse para ele: você é um daqueles, não é? Que estava lá com Jesus quando passou com a multidão por aí. Você estava lá, você não era um deles? Você não estava junto dele? Ele disse: não, eu não. Não estava em lugar nenhum, não. Estou passando por aqui, ele bateu uma friagem e eu vim aqui para me esquentar um pouco. Mas eu não tenho nada a ver com ele, não. Ela ficou assim meio desconfiada,
saiu de perto dele, andou um pouco para o lado e perguntou a uma colega dela lá, ela disse, esse cara não é que estava andando com ele lá? Ela disse, eu acho que é assim. Eu vou perguntar ele também. Aí ela foi e perguntou, moço, o senhor chegou aqui, mas o senhor estava lá, junto dele, lá de Jesus, lá, junto dele lá, não estava? Ele disse, não estava não, já falei aí, sua colega que eu não estava lá. Ela falou, não tem nada a ver com isso não, nem conheço esse camarada, eu nem conheço, não sei quem era não. E ela voltou decepcionada também e disse à colega dela, olha, ele disse a mim que não estava. Mas um dos criados que estavam por lá, ouvindo tudo isso, foi também a ele e disse, olha, você tem aparência com eles, você é galileu, até a sua fala é igual a deles. Você estava lá, né? Pode falar, você estava lá, né? Isso. Não, rapaz, eu não estava lá não, que mania boba essa de vocês estão querendo me colocar lá. Eu não estava lá, nem conheço esse camarada. Pois é, ele acabaram de dizer isso. Mas só que momentos antes, Pedro havia dito para Jesus que, embora todos viessem a blasfemar de Jesus, que todos que viessem fazer mal a Jesus, que fizesse, mas que ele não. Eu não, Senhor, eu não vou lhe negar nunca e nem vou lhe fazer mal, ainda que eu morra com o Senhor. E Jesus, naquela época, já tinha prevenido a Pedro e disse, Pedro, olha, você precisa pensar melhor, porque o que eu sei é que você vai me negar 3 vezes. Amanhã você vai me negar 3 vezes. Ou melhor, você vai me negar após o cântico do galo. O galo vai cantar 2 vezes e você me negará 3 vezes. Senhor, não vou negar não. Pois então passou o tempo. E não deu outra coisa. Quando Pedro saiu um pouquinho fora do lugar que ele estava, ele escutou o galo cantar. O galo cantou aquela virada da madrugada. E o galo cantou 2 vezes e o Pedro percebeu. Meu Deus do céu, ele falou comigo que antes que o galo cantasse, olha, eu já neguei a ele 3 vezes. E Pedro falou, não sei o que fazer agora. Agora mesmo que eu entre em desespero. E Pedro começou a chorar. Pedro começou a chorar naquele momento. E a chorar um choro diferente, que nem ele mesmo conhecia aquele choro. Era um choro de amargura. Era um choro de falsidade, de ter negado o Filho de Deus. Era um remorso muito grande que estava no seu coração. Por isso, nós dizemos que Pedro, naquele momento, chorou amargamente. Então, meus irmãos, veja bem, Pedro tinha sensibilidade com Deus. Pedro não sabia conviver com Deus, mas a sensibilidade ele tinha. Ele chorou amargamente. E o chorar amargamente, irmão, é diferente dos outros choros, é quando nós choramos profundamente e não podemos e nem sabemos justificar a razão do nosso choro. Quem sabe você que está aí do outro lado precisa de chorar amargamente. Precisa de lembrar de que você cometeu alguns pecados e que esses pecados não foram perdoados. Você já pode ter se achegado à igreja, pode ter se chegado a Deus, você frequenta a igreja, mas você cancelou dentro de você alguns pecados que você tenha cometido e que você ainda não pediu ao Senhor para perdoá-los. Esses pecados nos faz chorar amargamente. Então, se existe esse pecado dentro de você, vá para Jesus. Pede a Ele perdão pelo
ter o esquecimento de pedir perdão pelo pecado. E agora peça perdão pelo pecado. Não deixa a sua vida com pecado. Não deixa pecado arquivado dentro de você. Não deixa que o pecado continue fazendo mal a você. Às vezes você não está conseguindo as coisas. Às vezes você não está conseguindo nem ouvir direito a palavra de Deus. Às vezes você não está conseguindo nem orar ao Senhor porque você tem algo que você ainda não resolveu. Você está impedida por algo que está lá atrás e você não pediu a Deus para perdoá-lo. Quantos pecados, às vezes, nós acumulamos nos anos que se passaram e nós pedimos algum tipo de perdão ao Senhor, estamos servindo ao Senhor, mas esquecemos que devemos a Ele o perdão dos pecados. Peça perdão a Deus, Ele vai perdoar os seus pecados e você vai poder servir ao Senhor, ainda que tenha que chorar amargamente. Que Deus nos abençoe. Que Deus fale ao nosso coração. Amém? Amém.